Obrigado, presidente. Quero saudar também os familiares, amigos aqui do Nelson. Em 2016, o senhor esteve concorrendo pelo PDT. E se eu estive aqui naquele momento também foi pelos seus votos, o vereador Velocino Ex, naquela época, né, e outros vereadores concorreram pelo PDT, e o senhor também foi muito bem acolhido no nosso partido. E eu lembro, tem alguns jingles de campanha que a gente lembra, né, que ficam na cabeça. Tem uns que é 65653, uns outros jingles, mas o Nelson, até hoje, cada vez que eu olho o Nelson, é Nelson, é o Nelsinho da locadora. Foi um jingle de 2008, eu acho, né, Nelson? Meu Deus do céu, tem até hoje na cabeça. Então, é uma pessoa marcante, né? Não somente pelo teu jingle, mas pelo teu trabalho na região. Então, minha saudação a ti, que nesse tempo que tu possa ficar aqui, né, desenvolver um bom trabalho. Mas eu quero aproveitar, iniciar minha fala, falando sobre a questão do Hospital Pompeia, né? Nós temos diversos assuntos para falar ao longo da semana, mas eu quero iniciar de uma coisa boa, vereador Lucas Carinhato, que nós estivemos lá em Brasília, no Ministério da Saúde, e justamente naquele dia estava saindo a divulgação de um dado, né, mundial dos melhores hospitais do mundo no ano de 2024. E pelo 4º ano consecutivo, o Hospital Pompeia ele foi eleito o melhor hospital da Serra Gaúcha. Esse ranking é elaborado pelo Conselho Global, composto por 85 mil especialistas. Ele avaliou 2.400 hospitais em 30 países do mundo. O objetivo do estudo é fornecer subsídios comparativos de reputação e desempenho entre hospitais do mesmo país, para que os pacientes, familiares e médicos possam tomar suas decisões quanto à escolha do hospital para seu atendimento ou tratamento. Na edição de 2024, o Hospital Pompeia conquistou o 30º lugar na categoria Melhor Hospital do Brasil, o 3º melhor hospital do Rio Grande do Sul e o 1º hospital na Serra Gaúcha, destacando-se a sua excelência e consolidando sua posição ao lado de instituições renomadas como o Sírio-Libanês e também o Albert Einstein. Então, eu faço essa saudação aqui todos, desde a portaria até a superintendente do hospital, os médicos, enfermeiros, todos os profissionais, os técnicos, que fazem do Hospital Pompeia há mais de 100 anos essa tradição aqui na nossa cidade, na nossa região e no nosso país. Então isso foi feito por várias mãos, essa história, principalmente pelo Pio Sodalício, por todas as damas de caridade que passaram por lá, em nome da Sandra Barpe, atual presidente. Então fico muito feliz, né, Lucas, onde nós estávamos no dia que foi esse prêmio, esse troféu ao Hospital Pompeia. Assuntos virão na semana. Estamos tentando fazer algumas agendas com o governo do estado, com o prefeito, com a superintendente na tarde de hoje, durante a semana, para que a gente evite algumas questões conturbadas que possam vir como perda de recursos, né? Então a gente está esperando algumas reuniões ao longo do dia, da semana, para que a gente possa evitar de subir aqui essa tribuna e estar falando. Mas eu quero continuar de forma breve a fala do vereador, que muito bem fez o resumo aqui, o vereador Lucas. Justamente na semana passada, enquanto nós estávamos em Brasília, e eu vi aqui tanto posições da esquerda e da direita, eu vi o vereador Alexandre Bortoluz, que é da direita, revoltado com algumas postagens dele, de outras pessoas. Então foi um tema que uniu ambos, né, sobre a questão das pessoas em situação de rua, pela forma que foi tomada as atitudes de forma prematura. Aconteceu uma morte de um assassino que merece ser punido ao rigor da lei, que estava em surto, ou, né, com uma longa passagem na polícia. E aí parecia que ele estava perambulando pela rua, a mídia divulgou que ele era uma pessoa em situação de rua, aí o prefeito disse, vamos reagir, vamos chamar um comitê de crise, porque nós temos que acabar com as pessoas em situação de rua. Bom, primeiro que não deveria ter pessoas em situação de rua. Que se a gente tivesse uma justiça social efetiva no nosso país, não teriam pessoas, crianças morando na rua, idosos morando na rua. Aliás, o índice de pessoas doentes com tuberculose, com HIV nas ruas, é um valor imensurável aqui na nossa cidade. E aí, vereador Fiuza, tem que dar o parabéns para o terceiro setor, para as igrejas, para os voluntários, que vão lá e dão um prato de comida. Né? Um prato de comida talvez que é a única refeição dessas pessoas. Eu, se fosse prefeito daquele momento, eu chamaria um comitê de crise, vereador Alexandre Bortoluz. Mas eu convidaria as pessoas envolvidas na parte. O Hospital Virvi Ramos, que trata da saúde mental. O Clínica Rimon. O Clínica Paulo Guedes.
os gestores dos CRAS e dos CAPs, a Guarda Municipal, o Comitê Pop Rua, que a gente pudesse escutar todos os envolvidos, o que vocês têm a planejar sobre isso. Mas não, vamos utilizar da força, essas pessoas que vêm de fora, vereador Bressan, o senhor que tem as vans e muitas vezes busca as pessoas de fora para trabalhar aqui na nossa região, o vereador Fantinel, que é agricultor, muitas dessas pessoas, elas acabam ficando, vereador Velocino, o senhor sabe, trabalhando e não tem mais dinheiro para voltar, e acabam ficando 5, 6 dias na rua, mas foi fechada, 2 albergues na nossa cidade. Se hoje nós tirar cerca de 1.000 pessoas que estão em situação de rua, aonde que essas pessoas vão? Se não tem vaga nos atuais albergues que tem aqui na nossa cidade, vereador Renato Oliveira. Aonde que essas pessoas vão? O que nós fizemos? E a gente nem sabia que ia acontecer esse assassinato. A gente estava lá em Brasília no dia que aconteceu essa situação. Eu, há 3 vezes anteriores a essa, eu estive em Brasília conversando com o diretor nacional das pessoas em situação de rua, com a secretária executiva do Ministério, buscando soluções para esse problema social. E eu vinha dizendo, nós temos um programa nacional que foi criado no governo anterior ainda, no governo Bolsonaro, né, para ver que não é nem uma questão de direita ou de esquerda, mas foi criada uma política, o inverno acolhedor. Nas cidades onde o inverno é rigoroso, tem uma política que o governo federal manda recursos. Cadê o município de Caxias do Sul para buscar esses recursos lá na nossa cidade? Nós tivemos o aceno positivo, inclusive nessa vez, que nós teremos o inverno acolhedor no município de Caxias do Sul. Mas agora tem o limite do vereador Rafael, do vereador Lucas, da deputada Denise, de trazer o inverno acolhedor para a cidade. Agora quem tem que entrar em campo é a FAS, é o prefeito. A gente passa o contato do diretor nacional. E também, a pedido do Frei Jaime, nós estivemos em Brasília buscando recursos e também aproximando para que a gente pudesse construir esse novo espaço, né, e já ter esses recursos alinhavados para um novo espaço para essas pessoas em situação de rua. Por quê, gente? Está chegando julho, o ano passado aconteceu que um cidadão que estava morando no container por causa do frio foi esmagado. Então nós temos que pensar nessas pessoas. Bom, nem todos são marginais, nem todos são assassinos, nem todos são... Então nós precisamos dar dignidade. Com o quê? Com tratamento mental. Hoje nós temos 4.000 pessoas esperando nos gabinetes dos senhores e das senhoras, acho que ligam, pedindo consulta com psicólogo, psiquiatra. Hoje nós temos 4.000 pessoas esperando consultas com psicólogos, psiquiatras no nosso município. Então nós temos que envolver a rede, porque essas pessoas estão na rua, estão doentes. Nós temos que ter as clínicas. Ou nós vamos matar todo mundo, nós vamos botar num paredão e vamos matar essas 1.000 pessoas. Eu acho que a gente não pode chegar ao extremo. Porque essas pessoas que estão usuárias de álcool, de drogas, elas precisam de um tratamento. Tem estrutura hoje em Caxias do Sul? Como que nós vamos organizar a rede? Então são várias formas que nós temos que trabalhar. E com a força não vai adiantar. Pessoas doentes a gente não consegue trabalhar com a força. A gente tem que trabalhar com políticas públicas efetivas. Então nós estivemos em Brasília, e eu quero passar o vídeo aqui do Anderson, do diretor nacional do Ministério dos Direitos Humanos. Só para um pouquinho, tem que aumentar o áudio. Está com problema na... É ali que está com problema no áudio. Sim. Tempo assegurado, vereadores. Só estamos verificando o que houve aí do áudio. Bom, enfim, eu faço a tradução do que aconteceu nessa reunião. Esse senhor que está falando, ele é o presidente do CIAMP, do Comitê Intersetorial das Pessoas em Situação de Rua Nacional. Né? Nessa reunião nós fomos convidados a participar, porque a gente estava bem no dia que estava acontecendo essa reunião nacional, e aonde foi anunciado as 39 cozinhas solidárias destinadas para o Brasil. E Caxias do Sul, então, porque a gente já tinha ido outras vezes, e junto com a deputada federal Denise Pessoa, nós conseguimos, então, que Caxias do Sul
fosse contemplada com a cozinha solidária. Hoje, Caxias do Sul não tem a cozinha, foi fechada a cozinha, aquela que distribuía os almoços. Então, para evitar que essas pessoas fiquem também dependendo de ONGs, de entidades, agora nós teremos novamente em Caxias do Sul uma ONG liderada não pela prefeitura, porque 3 ministérios, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde e Ministério da... Agora me fugiu, me deu um branco. 3 ministérios serão o guarda-chuva desse projeto e que destinarão recursos direto para uma entidade. Então, nós conseguimos canalizar com o Frejame Bétega, através de uma amiga. Então, eles vão ser, né, os patronos dessa cozinha solidária liderada por um projeto inicial do governo federal, com subsídio para reformas de R$80 mil cada cozinha comunitária da Fundação do Banco do Brasil. Então, essa é uma grande conquista, simples, mas pelo menos a gente está levando um prato de comida para alguém que precisa e não usando de uma força da repressão. A gente tem que usar, né, de uma construção coletiva. Obrigado, presidente. Declaração de